que é aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, talvez até um certo enfado. Faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças. Faz entrar em crise sua relação com a linguagem. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente trazer a literatura, o texto literário, o texto puramente estético, para que a gente tenha fruição com esse texto, né? Para que a gente abale essas bases, às vezes culturais, ideológicas, né? Que se constituem dentro dos estudantes, dentro da turma, dentro da escola, enfim. E instaurar uma crise em relação à linguagem, né? Como que ele diz isso? Como ele narra tal coisa? Como ele descreve tal coisa, né? Quais são os recursos para que esse texto tenha essa forma e tão logo esse efeito? Bom, o trabalho da disciplina de língua portuguesa e literatura aqui no Colégio São Domingos, no Ensino Fundamental 2, tem como principal foco o trabalho com a formação do leitor literário e desse leitor também enquanto um escritor de textos que reverberem essa experiência com a leitura. A noção de formação de leitor aqui não é uma chegada a um objetivo único, mas é um processo, né, de um leitor sempre em transformação. Então, na verdade, a formação entendida enquanto transformação do leitor a partir desse encontro com a literatura. Outros textos também entram no diálogo com a literatura, mas a gente tem como destaque e prioridade essa linguagem, né? Um trabalho que começa com teatro, né, com a leitura de dramaturgia, porque a gente está interessado em fazer os alunos soltarem a voz, né, performarem aquilo que eles leem, perceberem a pontuação do texto, portanto, fazerem performances de voz, né? O repertório que se cria de literatura é também um repertório que se cria da linguagem para se falar de literatura, para se falar sobre a própria língua. Entender a literatura como algo que está problematizando a sua matéria-prima, né, que é a linguagem. Então, a literatura, ela vai dizer algo e a gente chama o olhar para como essas coisas estão sendo ditas. Não é apenas uma ideia de mobilizar repertório por mobilizar repertório, mas uma ideia de trazer a literatura dentro da discussão da série, né? Que ela faça sentido também para todos os outros encaminhamentos das mais diversas áreas do conhecimento. Dentro disso, a gente também pensa o clássico, né? O que é o clássico? É óbvio que a gente bebe aí do texto que também é clássico do Ítalo Calvino, mas a ideia também é estabelecer novos paradigmas em relação a ele, né? Em relação a esse texto. O que é cânone hoje, né? Qual repertório esse estudante já tem e que pode ser ampliado e qual a gente precisa realmente fornecer? A literatura como pensamento, conhecimento de mundo e da experiência humana. Então, a literatura é mais do que um espaço de aprendizado de estruturas linguísticas, estruturas textuais, mas é um espaço de aprendizado sobre a vida, sobre o ser humano, desde tempos imemoriais. A gente pensa a partir e com o texto. Isso é muito importante, né? Não é apenas a partir do texto, mas é também com o texto, na parceria do texto. E é ele que ilumina as nossas reflexões e as nossas aprendizagens. Não existe gramática se não houvesse o enunciado, se não houvesse aí a nossa capacidade discursiva para ser organizada pela gramática. Por exemplo, a gente trabalha a pontuação dentro da entonação de voz lá, pensando em teatro, né? E aí eles vão percebendo que a entonação é diferente quando é interrogativa, quando é afirmativa, quando é exclamativa. E nós corrigimos texto por texto, aluno por aluno, e aí a gente vai no tete a tete, né? Olha, o texto de um tem um pouco mais de dificuldade em pontuação, o outro pontua muito bem, e um tem mais dificuldade em ortografia, o outro escreve muito bem. Então a gente trabalha
mais particularmente, né, o que um não compreende. Agora, é claro que tem coisas que nós trazemos para o grupo e nós trabalhamos juntos, né, vamos à lousa, trabalhamos essas questões, como é que elas são e refletimos muito sobre a língua, né? E aí a escrita também ela é proposta a partir daquilo que nós lemos, né, daquilo que faz sentido para eles a partir daquela leitura, né? Então, se a gente leu uma narrativa de aventura, a gente propõe que eles escrevam uma narrativa de aventura. Se a gente lê um romance ou um conto de terror, a gente propõe que eles escrevam um conto de terror. Ele entra em contato com textos maravilhosos, muito bem elaborados, muito bem formulados, eles se encantam com isso e aí eles entendem que eles também podem formular, né, os textos deles e como é que eles usam esses recursos. Claro que cada um à sua idade, ao seu tempo, né? Vai usando aos poucos, vai se apropriando e mudando a maneira também de usar esses recursos, porque eles vão se apropriando da língua, eles vão se apropriando da forma, né? E vão criando novas formas de escrever. E é interessante começar com uma obra em que o narrador está ausente, que é uma peça de teatro, uma obra dramática, para ir aos poucos entendendo como esse narrador vai também historicamente se transformando. Uma epopeia vai ter uma narração muito diferente de um romance já moderno, né, do século XVIII, XIX, em que o narrador ele é intrometido, ele opina, ele conversa com o leitor, né? Então ele tem a consciência do leitor e fala com ele, chama atenção para alguns aspectos, às vezes até de uma maneira maliciosa, querendo fazer olhar para outra coisa que ele não quer que você preste atenção. Então a jornada, né, a trajetória do Fundamental 2 também, de certa maneira, investiga essa jornada humana pela palavra, né? E, lógico, pensando na palavra em diálogo com outras linguagens, né? Então, o centro da aula do 6º ao 9º ano é o texto literário é a base, a partir do qual as reflexões vão surgindo, as análises linguísticas também, e as produções também vão partir dessa experiência. Então, tendo o texto como base, né, base desse encontro em sala de aula e da análise sobre a língua e da reflexão sobre o mundo, a gente tem aí um espaço riquíssimo de potencialidades e possibilidades, né? Porque a linguagem literária é essa que vai dizer algo, sempre podendo dizer muito mais.